Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então é com muita satisfação e alegria que eu recebo vocês para esse primeiro contato das nossas aulas e das videoaulas aqui do professor João Paulo. Então, em Sociologia, nesse primeiro bimestre, a gente vai trabalhar com a questão da diversidade e a cultura brasileira. Então, nesse primeiro momento, o que fica é o seguinte questionamento: o que é diversidade? O que vocês entendem por diversidade? A gente sabe que às vezes a gente fala, ó, tem uma diversidade de cores que existe, tem uma diversidade de culturas, tem uma diversidade de crenças religiosas, mas o que é diversidade? Será que a gente entende o que seria essa ideia? Diversidade vem de muitos, vem de questão plural das coisas. Só que quando a gente fala de cultura, é interessante que a gente vai olhar a cultura brasileira e perceber que não existe uma raça ou uma cultura homogênea. Não dá para falar que existe uma cultura única brasileira. Até porque a cultura do Brasil ela é essa mistura, que dentro da sociologia a gente chama de miscigenação. Uma palavra bonita para dizer mistura. A gente é uma mistura de povos, hábitos e costumes que vão forjando e construindo o que somos enquanto nação, nação brasileira. E esse conteúdo é o que a gente vai trabalhar no primeiro bimestre de Sociologia. E aí nos vem outra questão, já que a gente conseguiu entender um pouco o que é a diversidade, como ocorreu, como se formou a cultura brasileira. Aí é interessante pensar, a origem do Brasil ela vem do Brasil colônia, ou seja, da colonização, que você já deve ter aprendido em história, como ocorreu esse processo de colonização do Brasil por meio dos europeus, no caso dos portugueses. Então, dentro desse contexto, é interessante pensar quem eram as três culturas ou os três povos que primeiro tiveram essa interação entre eles. No primeiro momento, quando os portugueses vieram para o Brasil, quem eles encontraram aqui? Os índios. Então, era a cultura indígena. Quem que veio para nos colonizar? Os portugueses. Então, era a colônia de Portugal. E depois, quem mais eles trouxeram forçadamente para trabalhar nas terras brasileiras? Os africanos ou os negros, ou seja, aqui então começa a tríade, três culturas que começaram a formar os nossos povos e o que nós chamamos de cultura brasileira, que é a cultura negra, a cultura indígena e a cultura europeia, no caso do português. Então, dessa tríade, desses três povos, começam a ter toda essa mistura cultural. Claro que se vocês forem estudar um pouco mais, vocês vão ver que não é só essas três culturas que formam essa diversidade cultural que é o Brasil. Claro que depois vieram os franceses, os italianos, os alemães, enfim, se a gente for pensar no Brasil, tem um pouquinho de cada cultura e de cada povos que vieram para cá, com fins de trabalhar, de explorar as nossas riquezas naturais e que vieram para ficar tempos determinados e de repente foram constituindo as suas famílias. E isso explica um pouco o porquê temos uma diversidade tão rica cultural, genética e de hábitos e costumes e crenças em nosso país. Então, um pouco disso que a gente vai estar tentando entender e analisando em Sociologia no segundo ano. Para a gente pensar um pouco melhor qual é a importância de entender a nossa cultura, a sua diversidade e entender, essas diferentes formas de conflitos que também são geradas aí por culturas tão diferentes e vivendo no mesmo território e numa mesma nação. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.